Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos mais uma vez, reunidos, para podermos meditar a palavra de Deus nesse mês de setembro, onde a igreja nos convida a aprofundarmos a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade hoje de podermos então tomar para nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, que vai nos narrar o seguinte. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com ele da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, a palavra de Deus hoje então vem nos enriquecer e nos ajudar a compreender a importância da oração. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele antes de tomar qualquer decisão importante na sua vida e principalmente na vida do povo, ele se colocava em comunhão para poder também ouvir a vontade do Pai. E é interessante, só aí já caberia para nós uma grande reflexão. Como está a nossa vida de oração? Nas decisões importantes da nossa vida, o que nós temos feito? Temos buscado a resposta em Deus? Temos procurado a resposta de Deus? Ou será que nós temos buscado resposta em pessoas, em oportunidades, em ocasiões? Jesus, ele queria fazer sempre a vontade do Pai. E ali então passa a noite toda em oração, e Lucas, por várias vezes, nós vamos ver Jesus que está em oração. A oração é de suma importância. Se para Jesus é importante, quem dirá para nós? Então Jesus passa a noite toda em oração, e ali ao descer da montanha, ele escolhe e chama 12 para ser seus apóstolos. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos perceber que ninguém nasce apóstolo, é um chamado de Deus, Deus que nos chama, nos convida a poder percorrer um caminho. Então a igreja não nasce apostólica por si mesma, né? Ou melhor dizendo, ela nasce, né, nessa apostolicidade. Mas ela não é inventada num determinado momento, já é apostólica. E assim, então, nós precisamos compreender aquilo que Jesus tem a nos ensinar para que nós possamos ser sinal da sua presença, porque o apostolado vai exigir isso de nós, de sermos outro Cristo na vida dos irmãos. E aí nós podemos então compreender aquilo que na primeira leitura de hoje Paulo diz para a comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto é uma comunidade bem conflituosa. Hoje, Paulo então vai chamar a atenção do que? Ali entre os irmãos da comunidade de Corinto, existiam pessoas que, ao invés de buscar resolver entre si certas situações, vão buscar resolver na justiça. E o que Paulo chama atenção? Ora, se nós somos cristãos, se nós somos irmãos, será que entre nós não há alguém que possa ali, né, buscar estabelecer uma resolução para tais situações? É preciso buscar ali a justiça de juízes que são falhos, são limitados e que não vão conseguir, de fato, fazer a justiça, que é a justiça de Deus que nós buscamos. E é preciso, então, de fato, buscar resolver isso entre nós. Não podemos, e olha, nos tempos de hoje, o quantas pessoas nós vemos, né, que para poder, então, se aproveitar, por exemplo, a pessoa foi despedida do emprego. Aí busca, então, ali, caçar oportunidade, resquícios de situações que
podem ser levadas na justiça e colocando na justiça para poder então se beneficiar de dinheiro que de verdade nem aconteceu, mas vão inventando ali argumentos, né, dados para poder entrar na justiça e se beneficiar, né, com a resposta da justiça, como disse, muitas vezes, infelizmente, é falha porque não conhece o coração. Só Deus conhece o coração no seu interior, no seu íntimo. Então nós podemos perceber que na comunidade de Corinto há várias pessoas, e Paulo vai dizer isso lá no finalzinho, na primeira leitura. Pessoas que então não estão fadadas à convivência, ou seja, a entrar no reino de Deus. Por quê? Estão vivendo na bebedeira, na farra, no adultério. É claro que tudo isso, meus queridos amados irmãos, nós que encontramos o Cristo, temos a oportunidade de poder então deixar isso de lado e buscar viver a vida em Cristo. Somos chamados então a não olhar para trás, mas lançar o nosso olhar para frente e principalmente para o céu, que é a meta, é o fim último de cada um de nós. Mas para isso precisamos deixar para trás. Não podemos então deixar que todas as atitudes possam estar presentes também. Ah, eu vou continuar na minha vida velha e vou seguindo Jesus Cristo, né? Ou seja, vou servindo a dois senhores. Não, nós temos que tomar partido. Ou nós seguimos Cristo, ou nós seguimos o caminho do mundo. E muitos deles, infelizmente, nos levam à perdição. E como o salmista de hoje nos convida, então, a rezar. O Senhor nos escolheu como sua herança, e nós somos o povo que Deus escolheu. Então, meus queridos amados irmãos, se nós fomos escolhidos por Deus, assim como os apóstolos hoje no Evangelho por Jesus também foram escolhidos, não podemos então deixar de perder essa oportunidade de buscar viver tudo aquilo que Deus tem reservado, preparado para cada um de nós. É isso que o finalzinho do Evangelho também narra, aquela multidão que estava atrás de Jesus, porque Jesus trazia algo que novamente trazia esperança para as pessoas. E eu não sei o que você tem vivenciado. Muitas situações, com certeza, nós temos presenciado de pessoas que, por perder o emprego, por perder um ente querido, por não ter, né, condições de ter a vida a qual então desejava, se entregaram o quê? Ao desespero, à depressão e tantas outras enfermidades que vão surgindo no decorrer da nossa vida. Deus, ele nos criou para a vida, para a liberdade. Não podemos ser escravos dos nossos vícios, de nada daquilo que roube a imagem de Deus que está em cada um de nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então deixar nos iluminar por essa palavra que hoje nos traz esperança. Cristo, ele escolheu 12 apóstolos, e quantos apóstolos hoje são sinal de Cristo para nós? E que nós temos a oportunidade de poder ouvir e escutar a voz do bom pastor falando através de cada um deles. Que Deus então nos ajude a ouvir a sua voz, presente nos apóstolos dia de hoje, para que assim nós possamos então reconduzir a nossa vida sempre no caminho da esperança e da paz. E lembremos sempre que temos a oportunidade de poder resolver muitos conflitos entre nós, mas que nós não podemos ficar esperando justiça de homens, porque é falha. É claro, nós precisamos confiar, acreditar, mas a justiça, aquela justiça que não erra, que não falha, somente Deus pode realizar. Que lancemos então a nossa meta, a nossa vida no caminho daquele que é o Cristo, o bom pastor, que quer conduzir os nossos passos, nossos caminhos, através da sua palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês e convido você a poder então me ajudar a divulgar esse vídeo para que possa levar a esperança, paz a tantos corações. Convido a você a compartilhar, divulgar nos seus grupos, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, todos aqueles a qual então aí está à nossa disposição para a evangelização. E vamos pedir a bênção de Deus para que venha sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo e não deixe também de curtir o nosso vídeo. Até lá!